Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes, bom dia. Mais uma quinta-feira estamos unidos aqui no nosso programa. Eu não sei se vocês lembram, mas eu estava falando no programa anterior sobre as pequenas virtudes do lar. E hoje vou continuar na mesma temática, falando novas virtudes. Quero oferecer esse programa também ao meu avô. Que esse programa seja 1 hora aí de oração pela alma do meu avô, que está no processo de ida ao céu. Está na cama, o fim está muito próximo, a gente não sabe quando, nem como, né? Quer dizer, como é o câncer, né? O câncer que foi ficando metastático, ele tem 90 anos, então tá bem fraquinho. Então eu estou fazendo em voz alta essas minhas intenções, até para que vocês possam lembrar de fazer as de vocês, até para ser pedagógico, né? Para ensiná-los a lembrar que 1 hora de trabalho é 1 hora de oração. Então, que essa 1 hora eu ofereço para o meu avô, e você que está aí fazendo seu trabalho, você que está trabalhando, limpando a casa, arrumando os seus filhos, fazendo o almoço, ou fazendo a contabilidade, vendo um projeto, ofereça seu trabalho também pelas suas intenções e para a glória de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para dar glória a Deus. Então, queridos ouvintes, vamos falar hoje da pequena virtude da sinceridade. Eu adoro essa virtude. Eu gosto muito da virtude da sinceridade. Porque, sei lá por quê. Não, eu vou explicar, obviamente, né, sobre a virtude, mas eu na minha vida, assim, acho que eu fui vendo, sentindo que toda vez que você é mais sincera, a coisa flui melhor. A gente precisa ter uma autenticidade, ser autêntico. Então, eu sou autêntica, eu procuro ser autêntica. Então, eu sou a mesma aqui, a mesma em casa, mais brava com as crianças, sim, mas não deixo de ser a mesma pessoa, né? É a mesma em todo lugar. Então, eu procuro ser assim e espero que vocês também procurem, né? Eu fui vendo na minha vida que as pessoas sinceras, elas são mais felizes e elas têm mais paz interior e elas passam confiança, obviamente, aos outros, né? Ninguém quer confiar em alguém que não é sincero, alguém que é 2 caras, né? Então, assim, isso, eu estou falando pessoalmente aí de mim, não porque eu seja um exemplo de sinceridade, não. Só para mostrar que, assim, essa virtude desde sempre me chamou a atenção. E, obviamente, que por vezes eu posso até cair, não sei, não caio com tanta frequência, não. Mas, eventualmente, a gente cai, como qualquer ser humano, a gente possa cair. Mas eu procuro me empenhar nela e passar muito forte esse exemplo para os meus filhos. E eu até escolhi lá em casa como uma das pautas, assim, quando a gente vê uma missão familiar, e isso é legal você ter em casa, conversar com o seu cônjuge, né? Qual que é a nossa missão familiar? Quais valores a gente quer passar, né? E eu falei, não, a sinceridade tem que estar lá, né? É lógico que é a fé, ir para o céu e a sinceridade. Porque você tem que ensinar seu filho a ser verdadeiro desde o princípio. Quem caminha na verdade, gente, só pode ir para Deus. Porque Ele é a verdade e a vida, lembra? Quem que é a mentira? Quem que é o pai da mentira? É o demônio. Então, não tem meio termo. Ou eu estou na verdade ou eu estou na mentira. Se a gente cai muitas vezes da mentira, óbvio que a gente tem que se confessar, porque é um pecado grave. Se a gente está caindo para mentira, a gente está vendo para que lado que eu estou indo. Então, se eu ensino meus filhos a caminhar na verdade, maravilha.
Você está ensinando a eles o caminho para Deus, o caminho para o céu. Gente, o que a gente precisa como cristãos ter para receber um sacramento? Por exemplo, da confissão. Sinceridade. Se eu for lá me confessar, mentir meus pecados, né? Eu não contar os verdadeiros, assim, os mais pesados, né? Eu dou uma floreada lá pro padre, né? Porque eu não quero fazer feio pro padre. Vai, que será que ele vai pensar de mim, né? Eu sou insincera. Se eu for insincera na minha confissão, né? Desonesta, omitir pecado, assim, porque eu quis, né? Diferente de que, de repente, nossa, eu tinha um monte de pecado para confessar e aquele lá, esqueci, lembrei depois, né? Aí tudo bem. Mas se na hora eu me veio na mente, eu lembro, e daí eu penso, não vou contar, essa confissão é nula. Então, se eu fui insincera na minha confissão, a minha absolvição também é uma absolvição, entre aspas, insincera, ou seja, não é de verdade, é falsa, né? Não é o padre, não por culpa do padre, por culpa minha. Porque uma condição para a absolvição na confissão é a sinceridade do pecador, e você fala todos os seus pecados graves dos quais você lembre, né? Todos, né? Então, mentir, né? Ou omitir. Então, eu não tenho absolvição. Então, veja, também, quando eu ensino meus filhos a serem sinceros, olha só, eu também estou ensinando eles a viver esse sacramento da confissão. Porque ele sempre foi sincero desde criança, vai ser mais fácil para ele ser sincero, adolescente, velho, né, idoso, adulto. E óbvio, você fala assim, mas é que criança tem pecadinho. Na realidade, é óbvio, né, que aos nossos olhos de adultos é pecadinho, né? Uma mentirinha que ele vai contar, né? Que não é uma mentira que a gente conta, que é muito mais grave, né? Mas é uma mentira para se escapar de uma punição da mãe, né? Quem comeu esse bolo? Aí todo mundo fica quieto, né? Como se ninguém tivesse comido. Foi o vento que comeu, né? Então, assim, esses pecados de criança, pode falar assim, mas são pecadinhos. Mas, na cabeça da criança, aquilo é forte. Porque ela não tem acesso a um banco para roubar o banco. Eu já falei sobre isso com vocês, acho que outras vezes, né? Coisa que a gente releva. Fala, vocês estão brigando por causa de, sei lá, um celularzinho, ou de um livro, de um brinquedo, né? Que é o que muitas vezes ocorre, né? Uma coisa tão michuruca. Mas quando for adulto, briga por causa de um apartamento, de um terreno. Deus, na cabeça de Deus, né? Imagino, né? Ele olhando e falando, meu Deus, estão brigando por causa de um terreno, do apartamento, de uma fazenda, pode valer milhões. Para Deus é michuruca, não é? Então, quer dizer, nós somos filhos pequenos. Então, agora mente sobre um pedaço de bolo que comeu escondido, daqui a pouco mente sobre pegar o carro escondido. Entendem? Então, não é que a gente vai premiar a criança que fez uma coisa ruim, mas a gente tem que ensinar para ela o lado positivo da sinceridade. Então, uma dica, já entrando aqui nas dicas, né, sobre a virtude da sinceridade, no campo da educação dos filhos, quando contarem, né, você fala assim, quem fez isso? Mãe, fui eu, por favor. Em vez de você pegar e dar aquele maior castigo do mundo ou gritar com a criança, e eu sei que é difícil, tá? Você tenta respirar fundo e falar, olha, eu não gosto que coma o bolo antes da hora. Você sabe que eu fiz o bolo para as visitas, por exemplo, né? Mas eu ficaria muito mais brava com você se você tivesse mentido para mim, porque daí ia ser além de uma desobediência, é uma traição. Ou seja, mostrar isso, que a sinceridade, ela é boa. E que dói ser sincero, lógico que dói para a pessoa. É um exercício de humildade, e a gente vai falar de humildade depois.
Mas dói ser sincero, mas é necessário e dá muito mais paz. E é muito melhor ao ambiente. Porque imagina, ninguém fica assim, um perseguindo o outro. Quem será que comeu o bolo? Quem será que pegou o dinheiro da carteira da mamãe? Sei lá, né? Não fica aquele clima de desconfiança. Porque a pessoa que fez errado, ela vai lá e... Não, fui eu. Ó, desculpa, naquela hora eu tava nervosa, mãe, eu comi o bolo. Ou eu não sabia que não era para comer. A criança vai falar... Por que muitas vezes eles não são sinceros conosco, os nossos filhos? Porque a gente tem uma educação muito punitiva. E eu não tô falando, gente, olha, não quero entrar no mérito de que punição é errado ou não, porque eu acho que em determinadas condições a gente tem que punir sim. Eu não sou contra castigo, eu sou contra o castigo demasiado, né? Bater toda hora, bater por qualquer coisa, ou deixar de castigo por qualquer coisa, mas às vezes... dependendo da gravidade ali, você vai pôr de castigo. Até vai dar um tapa no bumbum, sei lá. Cada família que veja, né, no seu, o que é aceitável, o que vocês conversam, né? Mas enfim. Mas muitas vezes a gente é muito punitivo, independente disso, né? A gente tem uma tendência a ser muito punitivo, porque a gente foi educada assim, né? Era assim, né? Os nossos pais foram educados assim, os nossos avós, né? Então, assim... Fez errado? Punição. Fez errado? Punição. Como a lei, né? Ó, tal crime, tantos anos, né? 1 ano de prisão. Então, tal coisa, 5 minutos de castigo. Outra coisa, um tapinha no bumbum, por exemplo, né? Então, não é assim. Não tem um código penal dentro de casa, né? E muitas vezes as crianças, elas omitem... ou mentem até. Mentir eu acho até pior que omitir, porque você até inventa, a criança até inventa uma história, né? Uma mentira assim que tem uma sequência, né? Uma sequência de mentiras, né? Vira uma história que é uma sequência de mentiras, né? Mas quando a gente pune demais, então a criança vai lá e fala, eu comi o bolo, você vai lá, então vai de castigo. Tá. E não fala nada pela sinceridade dela, né? Ela aprende o quê? Ser sincero é cilada. Quando minha mãe pergunta, o melhor é ficar quieto. Porque se eu falo que fui eu, vou me ferrar, né? E é isso que vai acontecendo conosco. Por isso que muitos de nós vão tendo dificuldade, para ser sincero. Porque ficou associado isso lá na sua infância. Não, ser sincero é cilada. Né, eu sou sincero e minha mãe me bate, sou sincero e minha mãe me põe de castigo. Então deixa eu ficar quieto, porque quem sabe quem vai levar o castigo vai ser meu irmão, né? Enfim, então a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Conversar com o cônjuge, com as pessoas, os avós, orientar, ensinar. Falar, olha, se eu punir esse seu filho agora, o que a gente vai fazer? Né? Se eu punir agora sem falar nada sobre a sinceridade dele, o que vai acontecer? Vai ser bom ou não? E daí cada família vê como agir. É óbvio que não é porque a criança também não pode aprender que, nossa, fui sincero, fiquei sem castigo nenhum. Então toda vez que tem um problema, vou logo ser sincero e falar. Ao ponto que depois a criança nem pensa mais em fazer, porque tudo bem, nada tem consequência, né? Ela pode fazer à vontade, se ela contar que foi ela, não tem consequência, não é isso? A gente pode consequenciar, mas é sempre bom colocar uma nota, uma observaçãozinha sobre a sinceridade. Filho, olha... Isso aqui me chateou demais. Eu tinha conversado com vocês que não era para fazer isso. Esse tipo de atitude não tolero. Então, eu ia te dar o castigo de ficar, sei lá, 10 minutos sem brincar de não sei o quê, né? Mas como você foi sincero, eu vou até atenuar isso para 8 minutos. Mas eu não posso te liberar do castigo porque a conduta foi grave, você sabe?
Então, essa seria uma forma, né, por exemplo, de você falar da sinceridade, mas não liberar do castigo, né? Olha lá, filho, dessa vez eu vou te liberar porque eu entendi que você comeu o bolo porque você achou que era para comer, né? Você não estava presente realmente você não estava presente quando eu falei que, né, não era para comer, era para esperar as visitas, sei lá, né? Então, dessa vez eu vou te liberar porque eu sei que você não ouviu. Tudo bem, né? Quando a criança chega e fala, né? Ai, mãe, comi, mas eu não sabia mesmo. Enfim. Então, são pequenas atitudes que a gente vai fomentando essa virtude. E eu vejo muitos adultos com conflito também, dores nas suas vidas, por falta de sinceridade, por não viver essa pequena virtude que nesse livro ele chama, né, as pequenas virtudes do lar, mas você veja que não é uma pequena virtude, não, é uma virtude grande, hein? Sinceridade é uma virtude dos corajosos. Eu falo para os meus filhos também. Sinceridade é para gente forte, não é para gente fraca, não. Então, muitos adultos levam uma vida dúbia, assim, uma vida dúplice, né? Uma dupla vida. Eu sou uma coisa na igreja. Na igreja eu mostro que eu sou santa, que eu rezo, eu sorrio para todo mundo. A pessoa vira as costas, eu já tô falando mal, né? Porque a fulana, eu não suporto ela, olha, eu não consigo nem chegar perto dela. Ou sei lá, né? Fica reclamando. Isso é uma falsidade que a gente pode ter. E isso causa dor, gente. Porque na nossa alma foi chamada para ir para Deus. Vocês estão cansados de saber isso. E se eu estou sendo falsa, eu estou caminhando para o lado de Deus ou beirando ali o precipício do pecado? Eu estou caminhando ali na beira do precipício. Posso não ter caído no pecado, num pecado grave, né? Posso estar ali no pecado venial, no pecado leve ali, né? Mas estou andando na beira do precipício. Vocês pensam que um monte de pecadinho leve também não vira grave? Um monte, reiterado. De repente, uma fofoca, sei lá, eu não sou padre aqui para dar aula de moral, então não vou saber explicar cada pecado e se é leve, se é grave, né? Aí também não existe uma conta assim objetiva. Mas eu imagino, né? Uma fofoca que seja leve, por exemplo. Porque fofoca é grave, né? Mas vamos supor que eu fiz um comentário, né? Não gostei da roupa dela hoje. É uma fofoca, né? Sei lá, uma falta de descrição. É um pecado. Mas é leve, né? Ao meu ver, tá? Se tiver depois algum padre querendo me dar bronca, depois me dá, tá? Posso estar errada. Mas vamos supor que seja leve, né? Mas todo dia eu vou lá e fico comentando, a roupa dela. Aí no outro dia, o cabelo dela. Aí depois, vocês acham que esse bolinho, assim, não vira um bolão? Pode virar um pecado grave, né? Ou seja, faltas de sinceridade ou pequenas falsidades, você tá ali caminhando na beira do precipício. Uma hora você vai cair. Então é bom você sair da beirada do precipício. Como é que você sai da beirada do precipício? Com a graça de Deus. Uma boa confissão. Isabela, mas daí eu nem, sei lá, traí meu marido, roubei dinheiro. Eu não fiz nada disso assim grave. Eu me considero uma pessoa boa. Eu vou ter que me confessar disso? Olha, é bom. Por quê? Não é obrigatório você confessar de pecados leves, veniais. Mas se cada vez que você confessa, você obtém mais graça para vencer esses pecados também, né? Você recomeça, né? Você tem a alma lavada e recomeça. É como se cada confissão, você que está andando na beira do precipício, Deus manda um vento e te empurra lá para o outro lado, né? 1 quilômetro de distância da beira do precipício. E assim vai. E se você é uma pessoa que
como todos nós, né? Porque eu acho que não tem uma pessoa que não tenha isso, né? Porque faz parte das sequelas do pecado original, né? Se você é uma pessoa que pode estar a 1 quilômetro do precipício, daí daqui a pouco fica um dia santo, aí no outro dia você já não aguenta dar aquele comentário, e quando você vê, você já está voltando, confessa de novo. Não precisa deixar chegar lá na beira do precipício. Confessa antes. Mas se for assim, eu vou ter que confessar toda semana, todo mês. Mas dá um jeito. Tem um monte de padre aí que atende, vai procurar na paróquia os horários de confissão, participa da Eucaristia. Também, cada vez que a gente comunga em estado de graça, a gente recebe mais graças de Deus. Então fala com Deus. Olha, Deus, estou aqui de novo, eu cheia de pecado, vim aqui te receber, preciso da sua graça, da sua força, para eu ficar aqui desse lado, do lado da verdade, não quero cair no precipício, porque eu já estou vendo que eu já estou perdendo a paciência com aquela fulana no trabalho, eu já estou, enfim. Obviamente que no mundo ideal, gente, o ideal para nós cristãos seria confessar com muita frequência. É o que, no ideal não, né? Não é só para ficar no ideal, é o certo, tá? O João Paulo II confessava toda semana, não é isso? E se a gente quer ser santo, se a gente sabe que a gente tem um chamado à santidade, a gente não precisa esperar ficar na beira do precipício, porque eu quero me manter na santidade, me manter, inclusive também na verdade, né? Ou pelo menos santidade, né? A gente sabe que a gente não tem, né? Até porque se eu começar a ser, ou você, ou qualquer um de nós, qualquer santo, um santo, se ele pensasse, já estou santo o suficiente, ele ia estar quase ali na soberba também, né? Outro pecado. Então, assim, a gente sabe que é difícil, somos humanos, temos essas lutas. Mas se a gente tem a graça de Deus, os meios, os sacramentos da igreja, a gente pode vencer essa falsidade, pode vencer essa dupla vida, né? Pareço tão boa, fora de casa, faço uma cara feliz, é igual aquelas historinhas que tem, né, do vendedor que na frente do cliente sorri e tal, e a hora que o cliente vai embora xinga o cliente, né? Isso aí, nossa, é uma falsidade brutal, né? Brutal. Você fala, mas é só um sorrisinho falso e depois só reclamar do cliente só pelas costas. Mas é falsidade. Deus nunca é falso, né? Então, o Chevreul, que é o autor desse livro, ele fala: seria ofensivo até mesmo supor que alguém possa mentir num lar cristão. Gente, se a gente mora num lar cristão, né, se a gente cultiva um lar cristão e qualquer lar de qualquer um de nós é um lar cristão, porque se tem um cristão é um lar cristão, né? Então a gente pensa, como é que anda esse lar? Está iluminado pela chama de Cristo ou não? Porque se eu estou acostumada a deixar que meu marido, sei lá, vá para o bar todo dia e fale para os meus filhos que ele não estava no bar, ele estava... Não, trabalha até mais tarde. Isso aí é uma ofensa. Seus filhos vão crescendo e vão percebendo. E vão perdendo a confiança, né? Onde graça à mentira poderá ainda haver a aparência de um lar, mas os muros estarão rachados e a ruína próxima. Não é possível amar fora da verdade, e na linguagem da afeição, a mentira não passa de uma traição. Gente, mentir é trair. Isso tem que estar bem claro para todos nós. Se eu mentir para meu esposo ou para minha esposa, eu não contei que eu gastei R$500 no shopping.
Ai, eu parcelei em 10 vezes, sei lá em quantas vezes, meu marido nem vai ver. Eu nem contei, eu escondi a sacola. Deixei a sacola, na hora que meu marido estava distraído, entrei com as sacolas em casa e disfarçando. Isso aí é uma traição. Olha, se você não for transparente com a pessoa que você entregou a sua vida, né? Se você não for transparente com a pessoa para quem você entregou a sua vida, com quem você vai ser transparente? Pensa nisso. Se você esconde suas dívidas da sua esposa por vergonha, ela vai ficar estressada. A gente arranja às vezes 1000 motivos, né, também, para tentar aliviar a nossa consciência quando a gente sabe que a gente está fazendo errado, né? Não, nem vou falar para ela porque ela vai ficar estressada. Então ela tá achando que a gente tá bem e a gente tá todo mês negativado no banco. Eu tô, sei lá, não tô pagando a conta de luz e ela não sabe. Se eu tô escondendo isso da minha esposa, o que será que eu não escondo dos outros? Uma vez eu vi uma chargezinha assim, né? Falando: nunca seja amigo de um homem que trai a esposa. Por quê? Se ele trai a pessoa que ele mais ama no mundo, né? Com a qual ele se comprometeu pro resto da vida, deu sua vida toda e disse sim, imagina que ele não vai trair você, como não vai trair você? Que amizade vai ser essa, né? A pessoa que trai a esposa, trai os amigos. É óbvio. E vice-versa, né? A esposa que trai o marido, trai as amigas. Então, se eu escondo detalhes, lógico, eu não preciso ficar revelando meus pensamentos pro meu marido. Eu não preciso ficar falando assim, nossa, hoje eu fiquei remoendo aquele dia que não sei o quê. A gente não precisa ficar contando tudo o que a gente pensa. Não é isso, tá? Porque tem pensamentos que são negativos, que às vezes não preciso falar pro meu marido que eu tava com raiva dele, às vezes se já passou, né? Se depois eu vi que não era. Ou sei lá, né? Eu não preciso falar pro meu marido que eu vi um cara bonito na rua, que eu fiquei mexida. Não preciso falar. Eu falo com o padre, né? Pra quem vai, não pro meu marido, pra ele tirar a paz, né? Porque aí ele pode ficar preocupado, sei lá, né? E às vezes é uma coisa assim, bem boba, né? Não é uma questão de um risco, né? Mas simplesmente um pensamento. Eu não preciso revelar meus pensamentos pro meu cônjuge. Mas as coisas que são importantes, e daí cada um sabe, tem que ser reveladas. Se eu tô colocando em perigo a minha família, ou não eu, sei lá, se minha família tá em perigo, por exemplo, financeiro, né? Se a gente está todo mês negativado, começa o mês já devendo para todo mundo, né? A gente tem que ser sincero e falar. Ó, eu tô com vergonha de falar, mas eu tenho uma mania de comprar, sei lá, comprar sapato, comprar cerveja, comprar, enfim, né? Falar, todo dia no trabalho eu vou lá e compro um pastel no lanche. E isso custa R$10. Um pastel e um suco vai R$10 por dia. E eu tenho vergonha de falar isso, porque eu sei que é errado. Eu sei que a gente tá faltando dinheiro em casa, mas estou gastando nisso. Gente. E se você for o cônjuge que tá ouvinte, seja um cônjuge esperto, né? Como às vezes a gente tem que agir como a mãe, o pai educador, como que você vai falar pro seu marido, né? Você pode até ficar meio bravo, falar assim, nossa, mas fiquei brava, hein, porque você demorou muito tempo para me contar isso, hein? Então tá, vamos ver a estratégia, tamo junto, vamos sair dessa, né? Você vai levar lanche todo dia pro trabalho, eu vou fazer de casa, que daí você vai economizar.
E daí, a hora que você olhar esse lanche que eu fiz, você vai saber que tive trabalho fazendo esse lanche, e daí você já vai perder a vontade de comer o pastel, você vai conseguir se controlar, por exemplo, né? Seja sincero. E sincera também, se você tem um problema de compras. Eu não consigo ficar sem comprar roupa, sapato, sei lá. Conta pro seu marido. Conta. Fala, olha, eu sei que eu tô extrapolando, então vamos ver uma estratégia? É muito bom quando a gente é sincero. Dá paz. E a gente ajuda. Pode até num primeiro momento dar uma raiva na outra pessoa, né? Dependendo da coisa. Ficar bravo, né? Não acredito que você compra a gente endividada e você comprando roupa, né? Porque se fosse outra mulher ia saber, né? Se a gente tem filha ou, sei lá, mora com outra mulher, já olha na hora se tá de roupa nova, né? Mas o marido às vezes é meio distraído, né? Aí não percebe, né? Então, mesmo que na hora ele tenha uma crise, sei lá, fique bravo, né? Se sinta traído, porque é um choque de traição mesmo, é uma traição. Mentira é uma traição, né? Não acredito que você está fazendo isso. Depois, passado o choque, você vai ter um amigo ou uma amiga. Não, então tá bom, meu bem, vamos vencer isso junto. Como é que eu posso te ajudar, né? A não ser que você tenha um marido ou uma esposa desequilibrado, né? Mas daí você tem que pensar outras estratégias. De qualquer forma, não vale a pena ser sincero. Sempre tem uma estratégia para falar a verdade. Ou você fala num dia que você respira fundo, fala, hoje eu tô zen, vou falar a verdade, né? E é um ato de coragem. Vamos fazer um intervalinho? Continue por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores, oh Señora, nuevo paraíso. Delicada niña, se ha rasgado el cielo, tus manos recogen con tu suave velo los restos mortales al pie de la cruz. Te despedazamos a tu buen Jesús. ¿Dónde está tu niño? ¿Dónde San José? ¿Qué hay de los pastores, pueblo de Belén? Madre de dolores, tu Hijo Salvador, dime qué consuelo doy a mi Señor. Si mi cobardía volvieras valor y tantos pecados en una oración, si pudiera en algo llevar esa cruz, ser en el Calvario el Juan de Jesús. En tus soledades ya no llores tanto, dame tú la fuerza, el Espíritu Santo. Piedad, fe segura, Madre de Jesús. Fuerza, valentía, si llega mi cruz. Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores, oh Señora, nuevo
paraíso. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltamos aqui, queridos ouvintes, no nosso programa hoje falando sobre a pequena, grande virtude da sinceridade. Quero, antes de mais nada, convidar vocês a dar uma passadinha lá nas cenas de casa, nosso patrocinador. Uma loja muito bacana que tem enxovais, tem coisas para sua casa, para renovar. As pessoas de casa, elas merecem o nosso melhor, né? Tanto a nossa autenticidade, quanto também qualidade, né? De materiais, de enxovais. Como é gostoso deitar numa cama arrumada, né? Um lençol gostoso, tomar banho e se enxugar com uma toalha boa, né? Ou aquele presentinho de casamento que você quer dar uma arrumada na sua casa, ou ensinar uma mãe jovem, ou uma esposa, uma família ali a ter uma casa arrumada, né, a valorizar. Então passa lá nas cenas de casa, por favor, prestigiem os nossos patrocinadores, eles ajudam muito a rádio, beleza? E também você, se quiser, sentir no seu coração, eu te convido a ser um amigo fiel da rádio. A gente conta com você para tocar famílias, para levar a voz de Deus mais longe, mais forte. A gente conta com a sua contribuição. Vocês podem fazer Pix para a gente. O Pix é o número do telefone que aparece aí para vocês na tela. Podem mandar mensagem, podem vir atrás que a gente quer ser ajudado, viu? E a gente conta com você. E para você amar mais a rádio, também tem que colocar a sua moedinha, né? Que seja aquela moeda da viúva, não tem problema, ninguém aqui fica comparando. Mas vocês sabem, né? Que quem ama dá o coração e às vezes abrindo a carteira a gente abre o coração também, né? A rádio tem bastante ouvinte, a gente está crescendo, a gente está muito feliz e esse apostolado é maravilhoso, né? Como que a gente pode chegar a várias partes do mundo, até pelas ondas do rádio, fazendo um trabalho que é um trabalho de Deus, né? Cada um tem seu programa favorito aqui na rádio, temos vários programas para vários momentos. Eu ultimamente tenho acompanhado bastante o Terço com a Gilma, mas eu não acompanho ao vivo, eu sou retardatária. Nem sempre consigo acompanhar às 6 da tarde, mas depois mais tarde, antes de dormir, eu falo, puxa, não rezei o Terço. Daí eu vou lá e assisto no YouTube, né? Daí não ao vivo, mas no YouTube. E é bacana, nossa, como a Gilma conduz bem o Terço e a gente realmente se vê, assim, participa, reza pelas intenções das pessoas que colocam lá. É muito bacana. Então, eu convido vocês a conhecer o programa da Gilma e os outros programas da rádio, né? Divulguem a gente se vocês estiverem no YouTube, Instagram da rádio, se inscrevam no canal do YouTube, no Facebook, curtam, compartilhem. Porque isso, às vezes, compartilhar um programa, um vídeo que você chamou a atenção para você, que para você fez sentido, você compartilha com um amigo, uma amiga. Isso, nossa, faz a diferença. Às vezes a pessoa volta para Deus ou muda, né, se converte em algum aspecto da vida dela e ela fala, não, foi graças a um vídeo que me compartilharam, aquilo que me abriu as portas, me deixou com vontade de voltar para a igreja, né? A gente sabe que não é pela gente, mas é o Espírito Santo que move tudo e o Espírito Santo sopra onde quer. Mas às vezes a gente é aquele... A gente pode hastear a vela e ser como aquele barco que deixa o Espírito Santo levar a gente, ou não, ser como aquele muro que barra, né? Então, se veio, de repente, para você a ideia, vou compartilhar esse programa, mesmo se estiver ouvindo pelo app, né? Vou compartilhar esse programa com o meu amigo fulano. Vai lá, procura no YouTube, a gente está no YouTube. Aí a pessoa não precisa estar assistindo ao vivo, você manda o vídeo do programa, fica lá, né?
E você que não tem o app, baixa o app para você levar a rádio para onde quiser. É muito bacana. Dá para você trabalhar o dia inteiro ouvindo a rádio, se seu compromisso de trabalho permitir, né? Para as donas de casa é ótimo. Vamos voltar aqui agora. Feitas as devidas propagandas, vamos voltar para o assunto, né? Sinceridade. Então, essa virtude tão maravilhosa. E na Bíblia fala, né? Dizer sim se for sim, não se for não. Gente, é muito claro. Acho que eu não preciso nem ficar assim chovendo no molhado, gente. Já deixei bem claro. Quem caminha na verdade está caminhando para Deus. Quem anda na falsidade está indo caminho contrário. Então, cuidado, né? Muitas vezes em casa tem aquela pessoa mandona, né? Na sua casa também tem? Às vezes é você, hein? Se você não sabe quem é, geralmente é você. Tem aquela pessoa de gênio mais forte, uma pessoa mais autoritária, mais irascível, que tem estopim curto. E às vezes a gente tem uma dificuldade de impor, de colocar as nossas opiniões, né? Não impor, mas de expor as nossas opiniões. Porque impor a gente não pode impor, né? Mas expor as nossas opiniões. Porque a gente fala, não quero entrar em conflito com o fulano, ele tem um gênio muito forte, tem que ficar quieto. Então, quando ele fala de, sei lá, vamos pensar um tema polêmico aí. Mas não precisa nem ser tema polêmico, pode ser uma polêmica para nossa casa, né? O meu marido fala que ele acha que eu devia bater de cinta nas crianças, e eu acho que não. Por exemplo, eu não posso falar assim, quando ele fala, eu vou ficar quieta porque eu não quero despertar a ira dele, né? Porque eu não quero ter briga, eu quero paz, né? Ou quando ele fala de mal da vizinha, eu fico quieta, eu sei que ele está fazendo uma coisa errada, né? Que de repente ele é um ministro da Eucaristia, ele tem um encargo, né? Apostólico, que ele está dando mau exemplo para os filhos, mas eu fico quieta, porque eu não quero criar confusão, eu quero paz, né? Então, às vezes a gente é falso, ou pode ser, né, que seja na família, por medo da reação da outra pessoa, né? Por querer paz. Só que a gente não percebe que essa paz que a gente tem é uma paz entre aspas, né? É uma paz falsa. A paz verdadeira está na verdade. Tanto que, quando a gente faz uma boa confissão, quando a gente conta a verdade, o que acontece com a gente? Paz. O primeiro sentimento que uma pessoa que estava escondendo alguma coisa tem, uma pessoa que tem um segredo, quando ela conta, o que dá para ela? Paz. Isso é a paz verdadeira. Ela vem da sinceridade. Então, num ambiente em que eu finjo que está tudo certo, eu finjo que concordo, não pode reinar uma paz verdadeira, é uma paz falsa. Porque no seu íntimo, você não está feliz e você sabe que a outra pessoa está fazendo errado. Enfim, você sabe que você deveria expor aquilo. A sua consciência sabe. E talvez até o outro pressinta, né? Se for uma pessoa mais sensível, tem gente que tem mais sensibilidade, uma perspicácia, é um dom, né? De perceber um pouquinho nos olhares das pessoas. Talvez ela perceba, né? Tem alguma coisa estranha com a fulana. Às vezes o que está estranho é isso, que ela não quis te falar a verdade para não criar briga com você, né? Não entrar em embate, né? Então, a gente não é questão de brigar. A gente tem que brigar então com o briguento? Não. Mas você que é zen, se você for a pessoa tranquila, exponha com tranquilidade. Mas não deixe passar batido alguma coisa que você não concorda.
Assim, olha, deixa eu reformular minha frase. Eu não quero dizer que você não vá deixar algumas coisas passar batido. A gente não tem que falar tudo, não. Tá no lugar, tá todo mundo falando de política, né? Que é um tema opinável, né? Um tema que a igreja não opina, não tem lado certo, né? Cada lado tem seus erros, seus acertos. Eles não estão falando de política. Você pode, fingir que você é do lado deles, que você concorda com tudo que eles estão falando, e daí é uma insinceridade, uma desonestidade, né? Uma mentira, né? Porque é um fingimento. Ou 2, você pode entrar na briga com tudo e falando e querendo convencer eles de que você que está certo, de que o outro time que está certo, tal. Ou tem o terceiro caminho, que é não abrir a boca. Tem esse caminho também. Aí, de repente, numa briga de política, ou dependendo da briga em casa, porque, de política, o que vai mudar a nossa vida prática? Nada, né? É pecado pensar no time A ou no time B? Não, nenhum é pecado. Ninguém está em pecado, não é uma coisa grave. Então, vá para a terceira opção. Fica quieta, cara de paisagem. Não fala, você não concorda com ninguém, porque você não concorda. Se você não concorda, não finge que concorda. Mas você também, não é porque não concorda que você precisa expor todo o seu outro lado. Sendo que você sabe que isso vai gerar vai esquentar os ânimos, né? As pessoas depois vão querer ficar te convencendo. Porque às vezes você tem essa consciência de que você não consegue convencê-los. Mas eles não têm essa consciência. Eles querem te convencer, né? Você torce pro Corinthians, você quer convencê-los a torcer pro Corinthians. E eles estão crentes que eles conseguem te mudar parar de torcer pro Corinthians, torcer pro Flamengo, né? E você sabe, se você é a pessoa com mais razão ali no momento, mais elucidação, ou um temperamento mais ameno, mais fácil, você sabe que o time que a gente torce não muda de uma hora para outra. Uma coisa que simplesmente é. E que dane-se, é só um jogo de futebol. Não vai mudar minha vida, né? Não é uma coisa grave, não é uma coisa que vai, nossa, implicar. Então eu vou ficar quieta. E eu torço pro Corinthians ali, e eu não torço, tá? O pessoal torce pro São Paulo lá em casa. E eu torço junto também, né? Mas não posso falar que eu torço realmente. Eu sou, daí é essa linha, né? Eu não me interesso por futebol, eu fico quieta lá. Então, eu posso ficar torcendo pro Corinthians intimamente, no meu coração lá, e falar assim, vou ficar quieta, mas, ai, Senhor, estão falando cada bobagem, porque estão falando que o Flamengo é melhor, e eu não acho o Flamengo melhor, né? Mas eu vou ficar quieta, porque não vale a pena essa briga. Mas veja, é diferente de eu falar, tá, na frente deles eu torço pro Flamengo, aí eu vou na outra casa eu torço pro Grêmio, e em Londrina eu torço pro Londrina, enfim, né? Então, eu não precisei entrar numa falsidade. Eu simplesmente mantive a calma, fui discreta, não contradisse as minhas crenças, não fui falsa e vivi a caridade ali, né? Não fomentei uma briga, uma discórdia à toa. Gente, é difícil? É, especialmente se você for aquela pessoa de estopim curto da casa, né? Às vezes é uma casa que todo mundo tem estopim curto, pode ser. Mas se você é quem está ouvindo a rádio, se você que está assistindo esse programa, então é você aí que tem que manter a razão, porque alguém precisa sair disso. Alguém precisa, né? Então você seja a pessoa que fica quieta. Então quando a gente fala na virtude da sinceridade, é muito comum as pessoas confundirem, falar, agora eu estou tendo uma vida verdadeira, tal, tudo que me desagrada eu falo, tudo que eu não concordo eu falo. Isso também não é sinceridade. O excesso de sinceridade, quer dizer, até é sinceridade, mas não é mais virtude, talvez. Porque o excesso de sinceridade às vezes pode ser agressivo, pode ser indiscreto, né? Eu não guardo segredo porque eu sou sincera. Tá, mas se o segredo é de uma pessoa, uma amiga sua, e ela te pediu, guarde esse segredo, né? Uma coisa é eu contar pro meu marido que eu faço compras escondido.
E aí que eu faço compras, eu tenho esse vício, tal. Outra coisa é eu contar pro meu marido, a minha amiga faz compras escondidas do marido dela. Entendem? Eu não tenho eu não tenho que falar isso. Se a minha amiga me falou isso em segredo, ela me fez uma confidência, né? Ah, Isabela, me ajuda, porque eu não consigo parar de comprar e meu marido não sabe tal. Se ela não contou pro o marido dela, por que eu vou contar? Então, vejo, aí não é sinceridade eu contar. Mas não, ela me contou esse segredo, eu tenho que contar pro meu marido. Porque eu tenho um dever de sinceridade. Não. Você tem um dever de sinceridade com relação às coisas de vocês, as suas coisas de casal, né? Mas isso aí é sobre a sua amiga, não compete ao seu marido, né? Às vezes vai fazer até mal, ele vai julgar mal sua amiga, às vezes ele vai, depende do temperamento do marido, se ele for meio fofoqueiro, pode ser que ele fique dando indiretinha pro marido dela, né? Ou conte pro fulano que conta pro ciclano, enfim, você não sabe, pode até levar seu marido a pecar, outra pessoa a pecar, né? Então a gente não tem que ficar falando tudo de todos e nem tem que falar dos outros, né? Na verdade, a gente não tem nem que falar. A sinceridade é a sinceridade conosco. E que vem de humildade também, né? Se a gente conta os defeitos dos outros, eu não estou sendo humilde. Na realidade, eu estou sendo soberba. Sabe por que a gente faz fofoca, gente? Vou contar. Por que a gente faz fofoca? Por que a gente repara na roupa do outro? Por que a gente fala mal, né? Por que a gente cai nisso? Porque a gente é soberbo. Porque no fundo é assim, eu tô me sentindo mal. Mas ninguém pode se sentir, mas eu tenho que me sentir melhor que os outros. Ó, soberba, eu quero me sentir melhor. Eu não posso ser melhor que a fulana, porque ela é muito boa. Então eu vou arranjar um ponto. Vou falar mal do cabelo dela. Vou ficar lá observando ela. O dia que ela pisar fora da linha, eu vou contar pros outros. Aí vai me fazer me sentir muito melhor, porque eu vou pensar, nesse aspecto, eu sou melhor que ela. A soberba leva a gente a fazer fofoca, né? No fundo né? Essa sede de querer mostrar que a gente é melhor. Porque quando eu falo mal do cabelo da outra, eu tô querendo dizer que o meu é bonito, né? É isso. Falo mal da casa da outra, eu tô querendo dizer que a minha casa é perfeita. Por mais que eu ache uma droga a minha casa, que eu acho, nossa, tá uma bagunça, tá feia, parede sem pintar, goteira pra tudo que é canto. Mas você fala, olha como a fulana não limpa vidro, é como se eu aliviasse, falasse assim, nossa, mas então a minha casa é melhor que a dela nesse aspecto, né? É soberba, né? A gente querer ser melhor em alguma coisa, né? Então vejam, sempre a sinceridade, ela vai ser moderada por outras virtudes. Caridade, a virtude da discrição. Então aquela pessoa sincerona, e eu já fui sincerona, gente, por isso que eu tô falando pra vocês, como eu falei que eu gosto muito da virtude da sinceridade, eu já fui muito sincerona, porque eu achava, até pouco tempo atrás, não é muito não, e talvez eu ainda caia nisso, hoje em dia, mas achava que assim, se é pra ser sincero, então eu tenho que falar tudo que eu tô pensando, tudo que... Não, daí eu fui aprender, não é assim, eu tenho que ser discreta, eu tenho que ser caridosa. Então a pessoa pergunta assim, você tá me achando gorda? Aí eu vou falar assim, eu sou uma pessoa sincera, você tá uma bola. Não, né? Você é uma pessoa sincera, mas não quer dizer que você vai contra também a caridade. Você não precisa falar desse jeito. Fala assim, olha, você tá me pedindo minha opinião sincera. Eu acho que você engordou um pouquinho. Então é uma maneira de você falar mais atenuada. Mas daí você está sendo falsa. Não, eu estou sendo caridosa, estou falando com olhar de irmão, como eu falaria para um filho, né? Para uma pessoa, com um chefe. Para um chefe você chega e fala, né? O senhor tá uma bola. Não. A gente fala com delicadeza, né? Porque a gente tem medo do chefe, né? Mas ali é uma alma também. Meu filho é uma alma. Também não precisa falar para ele, filho, você tá uma bola. Come que nem um porco. Né? Imagina. Não. Então, a gente vai ser sincera, ser autêntica e falar, se for perguntado, né? Obviamente, né? Se a pessoa nos perguntar, se a pessoa não nos perguntar, não me compete a isso, né?
Meu filho, eu preciso falar, filho, vamos melhorar, né? Eu quero que você melhore sua educação no paladar. Meu filho, eu tenho o dever de corrigir, é um dever. Mas para outras pessoas, minha amiga, se minha amiga tá gorda, o que eu vou fazer? Ficar discreta. Eu não tenho que falar nada para ela que ela tá engordando. Deixa ela perceber. E às vezes também ela tá engordando, não tem nada a ver. Não é pecado tá gorda, né? Depende. Né? Às vezes não é nem por gula, por remédio, por medicamento e tal. Então o que vai ajudar, né? As pessoas tomam um remédio para depressão, faz ela engordar. Ela tá deprimida, você vai lá e fala, nossa, como você tá gorda? Vai ajudar ela ou vai deixar mais deprimida, né? Então não ajuda. Então fico quieta, não sei o que tá acontecendo, fico quieta. Discrição. Agora, não, eu tô vendo que ela tá todo dia toma milkshake. Aí, assim, sei lá, se eu sou muito amiga e eu vejo, nossa, tenho o dever de ajudar, porque eu acho que ela não percebeu. Porque no dia a dia dela, ela fala assim, não sei porque eu tô engordando, eu não como nada. Mas todo dia tomo milkshake, por exemplo. Aí, de repente, você se sente o dever da caridade de ajudá-la. Fala, olha, amiga, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que você tá na linha aí, você tá procurando ter uma dieta, mas esse milkshake, eu acho que é isso que te atrapalha. Então, veja, não precisam derrubar a pessoa, para ser sincera. E não preciso falar tudo. A gente tem que sempre falar quando é com o intuito de ajudar a pessoa e com muita caridade. Então, se é falar por falar, não fale. Né? Mas eu quero falar que a fulana tá gorda. Só para falar que ela tá gorda, se não vai ajudar, fica quieta. Falar que é a raiz do cabelo, falar que não sei o que, fica quieta. Vai ajudar a pessoa? Não. Então fica quieta. Vai ajudar a pessoa a falar, seu marido é um traste? Não, né? Só vai deixar ela com mais raiva do marido, né? Porque ele é tão traste que tem até outras pessoas me falando que meu marido é um traste, né? Então fique quieta, né? Não vai ajudar? Fica quieta, né? Isso não é ser desonesto ou mentir. É isso que eu quero que vocês vejam bem, tá? Ser desonesto é falar assim, não, seu marido é maravilhoso. Quando eu tô pensando assim, nossa, esse marido é um cachorro, é um traste, eu não queria estar casada com ele, né? Assim, isso é falsidade. Agora, sinceridade é falar. Ou ficar quieta, ou se me perguntar, amiga, você acha que meu marido é um traste? Eu falo assim, olha, eu acho o seguinte, que seu marido é uma pessoa difícil. Mas você tem a graça de Deus para lidar com ele. Eu não tenho, eu só tenho graça para lidar com o meu, com os defeitos do meu. Que para você talvez sejam intoleráveis. É uma forma de falar, né? Quer dizer, eu não tô falando que ela não tenha dificuldade, que o marido dela seja um santo, quando não é. Mas ao mesmo tempo também não tô destruindo o casamento dela, né? Então é isso, gente. Eu convido vocês a fomentarem, viverem a virtude da sinceridade no dia a dia de vocês. Façam um plano de ação. Vejam aí. O que eu não estou sendo sincera na minha vida, no meu trabalho? Estou elogiando meu chefe quando eu detesto ele. Estou vivendo uma vida falsa. Estou enganando as pessoas, ensinando os meus filhos que se alguém ligar em casa e eu não, se for uma pessoa chata ou se for propaganda telemarketing, pode falar que eu não estou. Quando eu estou em casa, estou ensinando a mentir? Estou levando meus filhos para a beira do precipício? Ou não? Uma dica que eu dou em casa é falar o seguinte, fala que eu estou ocupada. Ou me dá o telefone e fala, não estou a fim de falar não. Fulana, fala que eu não posso atender ela agora. Vamos supor. É uma pessoa reclamona, uma amiga que você tem que, nossa, ela só liga para falar coisa ruim, reclamar. E você está naquele momento que você não quer atendê-la, né? Porque você sabe que você vai atender o telefone e vai ficar meia hora. Precisa pedir para os seus filhos falarem assim, fala que eu não tô? Não. Você vai falar assim, fala para fulana que eu não posso atendê-la no momento. É verdade. E não é mentira. Você não pode atender ela no momento, porque você não está preparada psicologicamente, não é um bom momento para você ficar meia hora no telefone. Você não precisa falar por quê. Não precisa falar, eu não posso atendê-la no momento porque ela é uma chata. Não posso atendê-la no momento. Né? E assim vai. Né?
Então vejam, sempre a virtude da sinceridade deve ser moderada com a virtude da discrição, entre outras, caridade, tá bom? Tenha uma ótima semana. Espero vocês semana que vem. Até a próxima. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.